Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Como é bom estarmos juntos aqui nessa noite. O salmista dizia: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outra parte. É melhor estar às portas da tua casa do que habitar nas tendas da impiedade. Você está feliz de estar hoje aqui? Quantos estão felizes por terem chegado à casa de Deus? No caminho vindo para cá, minha família e eu orávamos agradecendo ao Senhor por esse privilégio, de ser igreja, de poder ir à igreja. Eu acho que só quem já viveu um nível muito grande de tristeza, angústia, tribulação, algum sofrimento, e em algum momento se sentiu extremamente acolhido nesse ambiente espiritual que a igreja do Senhor proporciona, vai entender com maior exatidão aquilo que eu estou tentando dizer, A igreja do Senhor é santa, a igreja do Senhor é viva, a igreja do Senhor é forte, a igreja do Senhor é poderosa, a igreja é do Senhor, aleluia, glória a Deus, é bom estarmos aqui. Deus abençoe, pastor Odilton, muito obrigada, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a vida de quem está aqui nessa noite, de quem veio pela manhã. Hoje a gente está em porção dobrada. Quem veio de manhã, diga glória a Deus. Vocês estão com medo de dar glória? Porque o pastor falou para não vir de noite, não foi? Mas olha aí que coisa linda, tem lugar para todo mundo. Deus cuida, Deus abençoe sua vida. E eu estou debaixo de uma palavra de obediência, O pastor, ele pediu para que ministrássemos sobre o mesmo tema, mas aos que vieram, sobre o mesmo tema não, sobre o mesmo texto, E então eu queria dizer que aos que vieram, eu já orei, o Senhor vai renovar a gente, nós vamos dar glória dobrada. A gente vai sentir melhor ainda, vai entender melhor ainda, E eu sei que o Senhor há de regar sua palavra em nós, porque a palavra dele já é santa, com unção e com poder, para que possamos ser marcados mais uma vez pela sua presença. Posso ouvir um amém? Amém. Quem está ligado aí, diga glória. Lucas, capítulo de número 10. Abra comigo aí sua Bíblia, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Deus abençoe os ministérios de louvor da nossa igreja. Vocês estão nos abençoando muito, muito, muito. Hoje em especial eu quero agradecer porque desde cedo eles estão comigo e me ajudaram muito no mover daquilo que Deus fez em nosso meio na manhã. Eu acabei devolvendo o microfone sem agradecer, mas eu queria agradecer de um modo especial a vida do Rodrigo, nosso baixista hoje aqui, a vida do João. Estão por aí, não estão? Duvido você vir aqui de novo. Duvido. Não, duvido. Pela vida do Robinho dos teclados, aleluia. E pela vida do Alexandre Júnior. Cadê você, Alexandre? Tu crê que Deus vai te usar de novo aqui? Então duvido tu vir aqui. De verdade, Deus abençoe a vida de vocês. Lucas, capítulo de número 10. Quem encontrou, diga amém. Duvido vocês ficarem de pé para a gente fazer essa leitura. Alguém está olhando e falando: rapaz, que crente é essa que duvida de tudo? Eu estou brincando com você. Lucas capítulo... Não, é para ficar de pé mesmo, tá? A brincadeira eu duvido. Lucas capítulo 10, versículos 38 em diante. Quem já achou, diga amém. Quem já estava com a Bíblia marcada desde cedo, diga amém. Você sabe que para mim isso é um desafio, Não é hábito, A gente tem aquela... Rapaz, é porque eu estou debaixo de obediência, pastor Lucas, porque a gente prega e acha que é aquela porção, mas não é assim não, A palavra do Senhor se renova. Versículo 38 em diante, diz assim: indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta, qual é o nome dela, gente? O recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só?
Diga-lhe, pois, que se levante e me ajude. E respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu esta, a boa parte, a qual não lhe será tirada. E você diz amém. Você pode pôr sua Bíblia sobre o seu assento e permanecer de pé? Oh, aleluia! 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 Oh, glória a Deus! Você consegue levantar uma das suas mãos ou as duas aos céus e render graças ao Senhor nessa noite? Oh, aleluia, Senhor, nós te louvamos nessa noite. Obrigada pela exposição do texto sagrado. Obrigada, Senhor, por podermos estar diante da tua palavra viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra profundamente até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ah, Senhor, nós te glorificamos. Perdão, Senhor, a igreja não ouviu. Nós te glorificamos pela tua palavra que é maravilhosa. Por ela os céus e a terra foram formados. Por ela nós estamos aqui e existimos. Porque tu disseste: haja e ouve, porque tudo obedece à sua voz quando o Senhor manda. Por isso estamos aqui diante da tua palavra e te pedimos: fala conosco, Senhor. Fala conosco nesta noite. Fala conosco mais uma vez. Fala conosco por tua bondade e tua misericórdia. Não queremos voz de homens, queremos a tua voz, porque é a sua voz que arruma a bagunça do nosso interior. É a sua voz que organiza os nossos pensamentos. É a sua voz que nos dá uma direção do que fazer. Quando o Senhor fala, a tempestade do nosso interior, ela te obedece. E ficamos como os discípulos, dizendo: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar? Quem é este que até a depressão lhe obedece? Quem é este que até a tristeza faz saltar de alegria? Quem é este que faz o que o remédio não pode fazer? Quem é este que olha para o abatido nesta noite e diz: levanta, ergue-te? O teu Espírito se move em nós nesta noite. Tu tens liberdade. Fala, fala e faz. Faz como tu queres. Faz como tu queres. Dá ordem. Dá ordem. Estabelece os teus decretos. Alcança-nos. Alcança-nos por dentro. Alcança-nos por dentro. Toma nossa mente. Incline a sua cabeça, entregue a sua mente. Toma nossa mente, Senhor, em tuas mãos nesta noite. Alinha a nossa mente e o nosso coração à compreensão da tua vontade. Alinha espírito, alma e corpo nesta noite e coloca para bater em retirada neste alinhamento as dores no corpo, fibromialgia, doença
doenças psicossomáticas, nós te denunciamos, nós te expomos agora em luz diante da verdade que liberta. Oramos sobre a palavra, porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta, Senhor. Liberta, Senhor. Liberta-nos de nós mesmos. Liberta-nos de nós mesmos. Move por dentro. Por favor, Senhor, por favor, nós te suplicamos, tem misericórdia. Vamos, clame pela misericórdia do Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Senhor, tem misericórdia. Se compadece dessa vida aonde o remédio não faz mais efeito. Se compadece desta pessoa que às vezes pensa que vai ficar louco, que vai ficar louca, que vai fazer uma besteira. Todo espírito homicida cai por terra agora, em nome de Jesus. Não vai matar ninguém, não vai matar ninguém, não vai fazer uma besteira dessa. Você não vai matar ninguém. Desfaz o plano, Senhor. Desfaz o plano, Senhor. Espírito de morte, nós te repreendemos pela segunda vez neste dia. Vai batendo em retirada. A vida dele não é teu lugar, a casa dele não é tua morada. Sai, 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, essa é a nossa oração, a nossa súplica nessa noite de domingo, o nosso clamor. Esse é o nosso clamor, esse é o nosso clamor. Ouve o nosso clamor, o nosso clamor, o nosso clamor. Por favor, Jesus, por favor, que a tua palavra faça o que lhe apraz. Faz o que lhe apraz. Tu tens a liberdade, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Fala conosco. Põe a mão no seu coração. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Libera a tua palavra, por favor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Senta nesse mesmo clima de reverência. Senta glorificando a Deus. Jesus, está saindo, viu? Está saindo, aonde houver uma porta aberta nessa igreja, está saindo todo espírito que entrou embutido para te entristecer. O domingo era como se já fosse o dia em que te oprimisse, sabe? Para segunda começar pesada. Vou voltar de novo para aquela vida, para aquele lugar, para aquele jeito. Mas não, não, esta segunda-feira não vai ser assim. Não, não, não vai ser assim. Não vai ser assim. Não vai ser assim. De Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. O texto que acabamos de fazer menção aqui nessa noite carrega algumas verdades que promovem em nós tanta empatia, sabe? Tanta comunicação entre nós e essas pessoas, tanta semelhança. Principalmente sobre a pessoa de Marta. Principalmente sobre a pessoa de Marta. Marta era uma mulher de muita influência e a gente sabe disso porque você vai perceber que o texto aponta um protagonismo para ela. Ela, abaixo de Jesus, é claro, ela é a pessoa que inicia aqui a narrativa com o maior protagonismo do texto, porque ela tinha o governo da sua casa, o governo da sua família. Apesar de serem 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, Marta tem esse apontamento, né? Eu me lembro que, você vai lembrar comigo, que quando Lázaro, o irmão dela, morreu, Jesus chegou 4 dias depois, e antes mesmo de entrar na aldeia de Betânia, Marta teve informação de que ele estava chegando, ele saiu ao encontro. Olha como ela é bem relacionada, olha como ela tem influência sobre a comunidade local, olha como ela exerce um nível de controle muito grande, não só sobre as coisas que acontecem com ela, mas principalmente com as coisas que acontecem ao seu redor. Uma outra coisa importante que a gente precisa refletir sobre Marta é que o nível de angústia, tribulação, distração, cansaço, estresse que Marta vai viver nesse episódio ao receber Jesus em sua casa não é o tipo de coisas que são conferidas às pessoas alienadas. Se você prestar atenção, você vai ver que o versículo 40 diz assim, ó: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Não é distraída na casa da vizinha, não é distraída falando mal dos outros. Você está entendendo? Não é distraída o dia inteiro no WhatsApp, não. É ocupada, fazendo coisas que ela considerava serem urgentes, relevantes para aquele momento da vida dela. Afinal, Marta está envolvida nesse contexto porque decidiu receber Jesus em casa. Não foi ele que se convidou, diferente, por exemplo, de Zaqueu, que não tinha se preparado, porque foi o Senhor que falou: olha, desce depressa, porque hoje me convém pousar, entrar em sua casa. Marta não, o convite parte dela para ele, é ela que recebe Jesus em casa, e então ela vai se ocupar de muitos serviços. Logo, eu preciso que você entenda que boa parte dos sentimentos que você tem sentido e não deveria sentir, das dores que você carrega e não deveria carregar, da maneira frenética, desenfreada que você tem conduzido a sua vida, a sua família e seus negócios, não se dão por você ser uma pessoa desequilibrada, se dão porque você quer manter o controle sobre tudo. Então, veja o contraponto dessa situação. Não é porque você é um desocupado, não é porque você é um incapaz, não é porque você é um alienado, não é porque você é um preguiçoso, é justamente ao contrário. E isso acabou te colocando nessa posição. E você perdeu o controle ao perder o equilíbrio que precisa ter para exercer essas coisas. Eu tenho que falar isso daqui, porque senão a gente rotula de Marta qualquer outra pessoa que esteja distraída fazendo qualquer coisa. Meu irmão, só use Marta como codinome se você for rotular alguém que até está distraído e ocupado, mas que esteja nessa posição trabalhando. Porque esse é o contexto da vida de Marta. Marta não é uma mulher rixosa que, como goteira, pinga o dia inteiro falando tudo o que quer e não quer. Não, veja,
distraída em muitos serviços, ocupada com muitas tarefas. E isso vai pressionar o contexto dessa mulher. Agora, Marta é maravilhosa, porque esse nível de sentimento, essa pressão e tudo isso que agora, visivelmente no texto ela está passando, é em decorrência de ter recebido Jesus em casa. Certa mulher da aldeia, chamada Marta, recebeu Jesus em sua casa. E Jesus é assim. A gente olha para ele, se apaixona por ele, quer recebê-lo e levá-lo para casa. E eu sempre digo isso, você já me ouviu falar isso outras vezes e vai ouvir, porque tem toda uma diferença. Marta não deixou Jesus entrar, Marta o recebeu. E tem diferença, gente, porque deixa entrar, basta uma porta estar aberta que qualquer um entra. Mais cedo hoje aqui eu falava sobre quem ainda mora em casa que tem quintal ou que a porta dá para a rua. Deixou aberto, meu irmão, até cachorro entra. Então tem que entender isso aqui. Ela não deixou entrar, ela o recebeu. O prestador de serviço vai fazer uma coisa rápida lá na sua casa, ele entra, sai, dependendo da agilidade com que ele está fazendo o que está fazendo, não usa banheiro, não bebe água, nada. Entrou numa coisa, entregou um negócio, assinou um documento e saiu. Entrou, aí eu te pergunto, mas recebeu? Você o recebeu? Não, não, e é isso que você precisa entender. Você deixou entrar. E do mesmo jeito que você deixou entrar, você deixou receber. É como? É acomodar aquela pessoa dentro de um contexto que ela não tenha vontade de ir embora, de sair. É uma mesa posta, é um café, é um almoço, é um negócio que ela quer comer, é uma água que você oferece para ela beber, é a limpeza de um banheiro para que ela tenha conforto em usar. Então, receber dá trabalho, receber Jesus gera uma demanda. E a maioria das pessoas que não querem essa demanda, mas querem Jesus, veem ele entrar por uma porta e sair pela outra. E esse contexto aqui, ele é muito real. Você vai perceber, por exemplo, que a mulher pecadora vai entrar na casa de um fariseu chamado Simão, e porque Jesus estava lá dentro, ela entra também dentro dessa casa, aquela que derrama um vaso de puro nardo, sabe? Só que Jesus está na casa de Simão, mas Simão não soube recebê-lo. E como que a gente sabe disso? Porque essa mulher que não era da casa, quando chegou na casa, derramou esse óleo perfumado, enxugou com os cabelos, porque ela chorou sobre os pés dele com as suas lágrimas. E aí Jesus vai olhar para Simão, que está vendo a cena da recepção daquela mulher pecadora diante de Jesus, e ele vai pensar assim, o Simão, que é o anfitrião da casa, que deixou entrar, mas não recebeu. Ele vai dizer assim, pensar, se fosse profeta de verdade, saberia quem é e qual lhe tocou. Ele saberia que essa mulher que está tocando nele é uma pecadora. Aí Jesus diz assim, Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Ele diz, dize-a, mestre. Ele diz, eu entrei em tua casa e tu não me recebeu com um beijo. Eu entrei em tua casa, tu não me ungiu com óleo. Eu entrei em tua casa. O que ele está dizendo? Aqui eu não fui recebido por você, aqui eu só. Mas esta, agora tu vê, quem não morava lá, recebeu ele. Porque a recepção não tem a ver com a porta pela qual a pessoa passa, mas a maneira como ela é acolhida aonde ela está. Aí Jesus vai olhar para essa mulher que estava realmente nessa condição e vai dizer, mas esta, desde que eu entrei, ela não cessa de me beijar os pés, ela me ungiu com óleo, ela me regou com lágrimas, ela secou os meus pés com seus próprios cabelos. Então veja, uma coisa é deixar entrar, outra coisa é receber. Marta não é como Simão. Marta recebe. Ela não quer só Jesus, ela está disposta a assumir a responsabilidade que vem junto com quem quer tê-lo na sua vida. Receber Jesus é ter que pegar uma casa que é sua, uma família que é sua e deixar ao serviço dele. E aí agora, no meio dessa ocupação totalmente atarefada, ela está nesse contexto, oh Jesus, atribulada, aflita que só. Olha a situação de Marta, gente. Ela quer receber Jesus, mas só que Jesus não anda sozinho. Jesus não anda sozinho. Quando ele queria ficar sozinho, o texto diz que ele tinha que se retirar, por vezes até se esconder, para que ele pudesse ter um momento a sós de oração com seu Pai que está no céu.
Jesus estava sempre acompanhado. Eu costumo dizer que quando ele não estava com ninguém, ele estava com 12. Sem contar a multidão que afluía, como diz Lucas, aonde quer que ele passasse. Então veja, ela quer receber Jesus. Só que Jesus vem acompanhado. Meu Deus. Jesus não vem sozinho, gente. Jesus vem acompanhado. E a verdade é que a gente não se apaixona pelo próximo, a gente se apaixona por Jesus. A gente não quer um envolvimento com quem anda com ele, a gente quer ele. Vamos falar a verdade? O convite que a gente faz para ele. O desejo que a gente tem é por ele. Receber é ele. Vamos falar bem rasgado aqui, que é para todo mundo entender. Muitos querem Jesus, mas não querem a igreja. Quer Jesus, mas não quer os irmãos. Quer Jesus, mas não quer o pastor. Quer Jesus, mas não quer conjunto de normas. Quer Jesus, mas não quer corpo de Cristo. Só que o corpo é chamado de Cristo porque Cristo é o cabeça. Aí a gente pensa assim, eu quero cabeça. E tu já viu cabeça fora do corpo, menino? Quem quer Jesus vai ter que estar disposto a lidar com a demanda que entra na casa quando ele entra também. E essa é a parte mais complicada do processo. Porque nesse mesmo capítulo, Jesus acabara de falar com um homem que desejava servi-lo mais perto. E aí, Jesus vai dizer para ele, cumpre o mandamento. Tu cumpres o mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Aí Jesus vai dizer assim para ele, vai contar uma parábola. Por quê? Porque ele vai perguntar assim, quem é meu próximo? Aí Jesus vai dizer assim para ele, um homem foi espancado na beira do caminho. Passou o sacerdote, viu este homem e passou de largo. Depois dele passou também um levita, alguém que acreditava-se, né? São pessoas cujo cargo deveria inspirar cuidado ao próximo, mas passou também de largo e ignorou ele. Então passou um samaritano, um bom samaritano. E esse samaritano parou, colocou azeite em suas feridas, deixou dormente as suas dores, lhe oferecendo vinho, colocou ele na parte traseira do seu cavalo, levou ele para uma hospedaria, cuidou dele nessa hospedaria e depois deixou um dinheiro na recepção, dizendo, olha, tudo que ele precisar, você pode colocar na minha conta, quando eu voltar eu passo aqui e acerto, mas cuida dele e faz tudo que ele precisa. Jesus contou essa história e virou para este homem e disse para ele, quem te parece que é o teu próximo? Aí ele disse, olha, me parece que é aquele que se compadeceu. Quem? O que teve misericórdia. Nesse caso, o bom samaritano. E ali Jesus vem explicando, então, o teu próximo é esse. Quem é teu próximo? É quem precisa, quem está perto. É quem você pode fazer alguma coisa. Então, é impossível tirar esta referência, gente. Qual? De querer Jesus e não querer se relacionar com o próximo. A palavra do Senhor é muito clara acerca disso e ela diz assim, olha, se você diz que ama a Deus, a quem nunca viu, odiando o teu próximo, você é mentiroso. Porque como pode amar aquele a quem nunca viu e não amar quem é a sua imagem e semelhança? Então decide. Ou você não conhece a Deus, ou você não ama seu próximo, porque as duas coisas não podem caminhar juntas. Camille, o que amor tem a ver com esse contexto? Tem a ver com todo o contexto da carga emocional que você está carregando na sua vida. Hoje, esse estresse, essa falta de empatia, essas dores, essa vontade de vencer na vida, que só coloca você para se tornar um ativista, seja religioso ou seja escravo do dinheiro lá fora. Por que isso acontece, gente? Porque não há mais espaço no nosso coração para ocuparmos-nos de maneira saudável com as demandas de quem está ao nosso redor. Desenvolvemos a ideia de que é possível viver Deus, ser salvo, sem me preocupar em absolutamente nada com a circunstância das pessoas que estão ao meu redor. Então eu vivo para mim, eu canto para mim, eu prego para mim, eu tenho ministério para mim, vou à igreja para mim. Quantas orações você fez pela sua família hoje? Quantas vezes você mencionou o nome das pessoas que você ama hoje? A Bíblia diz que Jó foi abençoado e o Senhor virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Por que isso aconteceu? Foi logo depois dele ter dito assim, agora eu sei que tudo tu podes e
nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Depois de estar na derrocata, no último nível, no fundo do poço da vida, ele não gasta mais tempo fazendo perguntas para Deus: por que eu estou assim? Me tira daqui. Ou querendo uma justificativa. Não, ele entende que agora, ele compreende que o Senhor tudo pode, inclusive pode deixá-lo assim como ele está. Essa palavra não é tão vitoriosa quanto algumas pensam, dizendo: vamos fazer uma campanha baseada no bem sei que tudo podes. O bem sei que tudo podes de Jó é: agora eu entendo que se tu quiseres, não precisa me responder porque eu estou assim. Se é aqui que tu quer, é aqui que eu vou ficar e não vou deixar de te adorar por isso. Depois de compreender isso, ele para de buscar só por ele, questionar só pela sua circunstância e começa então a orar pelos seus amigos, gente que lhe era próxima, mas que lhe tinha ofendido porque não havia compreendido qual era a vontade de Deus para a vida dele. Agora veja, não coincidentemente, enquanto Jó ora por eles, Deus vira o cativeiro dele, não do próximo dele. Me ouça! Essa vida de controle absoluto, com você querendo dar conta de tudo no braço, na sua força, na sua carne, só com seu dinheiro, usando toda a sua saúde, isto não funciona. Você tem que entender que tudo pelo qual você está passando deve promover em você o desejo de estar no centro da vontade de Deus. Camila, como é que eu vou passar por isso? Exatamente desse jeito que eu estou falando. É você que passa por essas coisas. Você não pode deixar essas coisas passarem por você. É você atravessando. É você passando. Entende? Você passa pela quimioterapia. Não é ela que está passando por você. Você passa por essa batalha espiritual. Não é ela que está passando por você. Quem tem a espada é você que atravessa. Quem tem a palavra é você que passa. Agora, tem que ter equilíbrio, tem que ter controle, tem que ter inteligência emocional. E como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso, Camila? Por que eu cheguei nesse ponto? Porque você não tem mais ponto de referência. Porque sua vida se tornou uma busca incessante, aonde você precisa romper e fazer sucesso para você. Ou ainda que outras pessoas estejam ligadas ao seu sonho, sua realização. Quando eu tiver eu vou abençoar, quando eu tiver eu vou dar, quando eu tiver eu vou lá. Veja, tudo gira em torno de você. Quando você tiver, quando você puder, quando você fizer, quando você entrar, quando a porta abrir para você, quando Deus fizer um milagre em você. Veja, tudo aquilo que você deseja fazer pelo próximo está terceirizado, porque o centro de toda motivação que gera a ocupação, o estresse, a ansiedade, de tudo que você está vivendo hoje, passa diretamente por você. E por que passa por você? Porque você não passa por eles, eles passam por você. E por que eles estão passando por você? E não você passando por eles? E seus pensamentos estão soltos. Já não consegue ter uma linha de oração. Primeira coisa que você quebrou foi sua vida devocional. E com isso, um efeito dominó começou em todas as áreas. Por quê, Camila? Em que momento eu fiquei assim tão vulnerável? Em que momento eu me tornei um alvo tão maleável, tão fácil? Em que momento isso aconteceu? Pasme, eu não vim hoje aqui utilizar todos os motivos e sacar de todas as informações científicas e psicológicas. Cada um trabalha na área que lhe é proposta. Deus me chamou para pregar a palavra, e aí eu posso lhe dizer pela palavra. Aí eu vou lhe dar um diagnóstico pela palavra. Não é todo, mas pela palavra eu posso lhe dar um. E sabe qual é? E se eu te disser que tua cura, ou maior parte dela, está completamente ligada ao fato de você querer Deus, mas não querer o próximo? Mas por que, Camila? Qual é a conexão? É mandamento, é princípio. Quem quebra princípio será quebrado por ele. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. Até aí, ok. Estamos aqui diante de um público onde a maioria, até os que estão afastados do caminho do Senhor, mas vieram hoje aqui, tem Deus como seu único Senhor. Podem não ter renunciado, podem não estar ainda servindo, podem não ter aliançado, mas é aqui que eles estão no domingo à noite, dizendo só Deus é o Senhor, ok? Agora, aonde está o problema?
na segunda parte do mesmo versículo, que está no mesmo capítulo. Aonde está o problema? E ao teu próximo como a ti mesmo. E eu falei aqui mais cedo e é real. O problema de amar o próximo não é amar. O problema é o próximo. Não é? E você já percebeu como você é o próximo do próximo, mas sempre lida com o próximo como se você não fosse próximo? Como se você também não fosse o problema de alguém, a crise de alguém, a irritação de alguém, o motivo do mau humor de alguém. Você quer ver uma pergunta legal que dá pra gente fazer, dá pra gente entender aqui? Quem aqui já sentiu? Quem aqui já sentiu? Camila, eu já senti, eu conheço isso. Eu sei o que é ser invejado. Você acredita? Não tem nada, Camila. Mas quem aqui sabe poderia me ajudar a testemunhar dizendo, Camila, eu sei o que é ser invejado. Levanta a mão. Levante a mão sem medo, sem medo. Camila, fulano, rapaz, você acredita? Levante a mão. Veja, isso. Baixa a mão, abaixa a mão. Quem aqui teria coragem de confessar e dizer, Camila, eu fui o invejoso? Diminuiu bastante. Tu vê que a conta não fecha? Deveria ter um invejoso para cada invejado. Para a conta fechar. Vê que a conta não fecha? Por quê? Porque você consegue ver-se atingido pelo outro, mas nunca consegue ver-se sendo quem atinge. Gente, isso é uma realidade. Vai ouvindo porque é coisa séria. Então, compreenda isso. A palavra de Deus fundamenta algo que caracteriza Deus para nós da seguinte maneira. Foi João que disse: Deus é amor. Você nunca viu em nenhuma outra parte tamanha definição sobre Deus atrelada a outras características. Deus é perdão, Deus é misericórdia, Deus é misericórdia. Deus é tudo isso e a gente sabe, Deus é maravilhoso e tal. Mas essa definição aponta para o caráter existencial de Deus na nossa mente. Ou seja, o que devemos ter como primazia de quem Deus é. E aí veja, Deus é amor. Completa aí para mim, por favor. Deus é? Vamos. Deus é? Deus é amor. Muita coisa em você que está para ser curado esses dias não será pelo remédio. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Vai ser quando você receber um batismo de amor. O glória a Deus diminui porque você não acredita mais na força do amor. E quem não acredita na força do amor não está desacreditando de um sentimento, está desacreditando do caráter que move Deus entre nós. A palavra de Deus diz assim, são palavras do próprio Senhor: pelo aumentar da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Aí João vai dizer, porque Deus é? Aonde não há amor, obviamente então não há. Por que você não fala? Deus é amor, então se não houver amor, oxe, não tem. Não tem. Então, se Deus é amor e o amor é Deus, quem tem amor tem? Quem tem Deus tem? Quem tem amor tem? Quem tem Deus tem? Quem tem amor tem? Vem comigo, quem tem Deus tem? Então, se eu não tenho amor, agora, aonde Deus compreende que o amor dele está na gente? Quando estamos aqui de joelhos? Não. Nisto saberão que vocês são meus discípulos. Palavras do próprio Jesus. Se vos... tá engasgado, mas vai sair. Nisto, não é em outra coisa, é nisto. Não são nas línguas estranhas, é nisto. Não são nos dons espirituais, é nisto. Não é, vocês gostam de falar de avivamento? Eu sou uma boa pentecostal, posso usar um pouco dessa palavra aqui. Quer falar de avivamento? Vou lhe dar uma definição clara de avivamento para esta noite. Avivamento é amor em movimento. Avivamento é quando o amor está em movimento. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amar
uns aos outros. Catuca teu irmão, mesmo que você esteja chateado, e diga assim: o próximo. O próximo. É o próximo. Se vos amardes uns aos outros. É o próximo, olha o próximo aí. Ama ele como a ti mesmo. Aí, de um tempo para cá, e eu não sei quando foi que isso aconteceu, mas você vai perceber comigo que esse movimento não é novo. Aconteceu um movimento aí, que a ideia é o seguinte: basear a maneira como eu vou te amar cuidando primeiro de mim. Alguém já percebeu esse movimento acontecendo? Ou você, por estar no movimento, vai fazer o... Vamos falar rasgado aqui? Fortaleceu-se demasiadamente a ideia de que o amor que eu devo ter pelo próximo precisa ser iniciado pelo amor que eu demonstro por mim. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Cresceu demasiadamente isso. Agora, eu não vejo esse comportamento produzindo avivamento. Vamos falar a verdade? O que eu vejo é este tipo de mensagem, de pregação, de ideia, de contexto, colocando em nós uma visão cada vez mais egocentrista. Agora, se isso deveria fazer sentido, e a base do amor que eu devo ter pelo próximo precisava primeiro estar respaldada pelo amor que eu tenho por mim, por que quanto mais tempo eu dedico para mim, parece que mais doente eu fico? Por que quanto mais eu ganho dinheiro para mim, parece que menos eu sei o que tenho a fazer com este dinheiro? Por que parece que quanto mais eu viajo e mais pessoas eu estou no meio delas, mais sozinho eu me sinto? Uma vida cuja única função e motivação significa ter Deus para meu bem-estar. Mas isso não promove a cura das pessoas que estão à sua volta. Isso não promove a inspiração das pessoas que... Gente, o que é que está acontecendo? Por que não está funcionando? Por que não funciona? Não é o amor que eu uso por mim que é a base para sustentar o amor que eu tenho por você. É o amor que Deus teve por mim quando eu ainda era pecador, que é o amor que vai me inspirar a te amar mesmo quando eu estiver atribulado, a te ajudar quando mesmo que estiver precisando de socorro for eu. É esse amor, mas pelo aumentar da iniquidade, este amor está se esfriando. Por quê? Agora, por que pessoas que estão sempre ligadas a propósitos alheios, servindo causas divinas, tem força para seguir? Para fazerem coisas a despeito de si mesmas. Por quê? Elas não estão sendo movidas pelo seu próprio sucesso, ego ou senso de direção. Certamente elas foram enxertadas de um amor. Elas se sentem amadas. Muitas outras doenças você pode ter, mas a raspa de todas aquelas que permeiam a alma, a raspa, o fundo do tacho, sempre haverá alguém que ainda não soube o quanto é amado. Aquele que ama e é nascido de Deus, o amor de Deus está nele. E como ele evidencia que o amor de Deus está nele? Obedecendo o mandamento, que é amando o seu. Camila, mas eu quero tanto Deus. A distância mais curta ou a maneira mais rápida de você aproximar-se fisicamente de Deus é o quão próximo você pode estar de alguém que está ao seu lado. É assim que revelamos o amor de Deus. Já teve vontade de abraçar Deus? Quem aqui já teve vontade de abraçar Deus? Se eu pudesse, eu te abraçava. Deus está dizendo, podia ter abraçado, era só ter abraçado o teu irmão. Eu só quero que você tente entender. Então agora Marta vai receber Jesus. E gente, receber Jesus é maravilhoso. Quem já recebeu Jesus aí, diga glória. Vamos, quem já recebeu Jesus aí, diga aleluia. É maravilhoso. Mas eu preciso te dizer, ele não anda sozinho.
sanguíneo, de acordo com a observação do Dr. Augusto Cury, à luz da palavra de Deus, utilizando a ciência do comportamento psicológico. Ele diz: Pedro sanguíneo, João até um pouco bipolar. Judas eu nem preciso te falar, né? Deficiência de caráter. 3 anos e meio sendo mentoreado pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tirou do mundo e não tira dele. Está entendendo? Agora, quando Marta decide receber Jesus, quem vai entrar? O sanguíneo vai entrar, o bipolar vai entrar. Deus te guarde, porque Judas entra também. Entra, meu filho, não tem jeito. Só que você recebeu quem? É isso que eu quero que você entenda. Quem entra sai, mas quem você recebe não vai embora. Então vale a pena. E você tem que se relacionar com essas pessoas. E não é porque eu estou falando, foi porque Jesus ensinou. Certa feita Jesus disse assim aos seus discípulos: eu tive fome e vocês não me deram de comer. Estive nu e vocês não me vestiram. Eu fui preso e vocês não foram me visitar. Aí Jesus vai dizer assim: Senhor, em que circunstância foi essa? Qual foi o momento que a gente não te recebeu, que a gente fez isso aí que o Senhor está falando? E aí ele vai dizer: quando vocês não fazem a um dos meus, vocês não fazem a mim. Olha ele, gente. Então como é que você ama Deus? Como é que você ama Jesus? Amando o teu irmão. E se você não está conseguindo amá-lo, tem alguma coisa errada. E é por isso que as coisas te atravessam. E aí eu vou falar rasgado. É porque quem não tem amor pelo próximo não anda tendo Deus na vida. Você tem ritual, você tem liturgia, você tem cálice de Santa Ceia, você está engolindo um pedaço de pão sem fermento, mas Deus... Está compreendendo isso? Você está compreendendo isso? Não é fácil, mas por Jesus vale a pena. E agora, como é que Marta vai ficar? Atribulada, distraída, desesperada, angustiada. Porque é assim que a gente fica. Se fosse só Jesus, a gente nem pecava, gente. Não é, menino? Se fosse só receber Jesus, acabou. O primeiro erro que a gente cometesse: ah, Senhor, mas tu conhece meu coração. É assim. Mas não. Essa muvuca, esse movimento, a maneira como ele escolheu que eu expressasse ele em mim na vida do outro foi que complicou. Por que me pediu isso, Senhor? Me pedia para entregar um cordeiro todo dia em cima do monte. E seria mais fácil. Estou mentindo, gente? Senhor, por que o Senhor está mandando eu ter que lidar com fulano? Eu preferia, sei lá, fazer um cardio de 2 horas sem parar. Seria mais fácil. Senhor, eu faria até dieta. Senhor, eu tomaria até café sem açúcar. Qualquer coisa é mais fácil do que isso. Por que você não tem se sentido tão amado por Deus assim agora? Porque a maneira de saber o quanto Deus te ama está completamente ligada à maneira que você revela ser capaz de amar o próximo. Então por isso você também não se sente perdoado quando pede perdão. Não se sente curado quando pede a cura. Não se sente restaurado quando pede restauração. Porque não há em você capacidade de ver a referência de Deus na sua vida em outra pessoa. Você quer Deus, mas não quer o relacionamento. Quer Deus, mas não quer a família no final de semana em casa. Você quer Deus, mas não quer que ninguém arranhe a parede. Você quer Deus, mas não quer a comunhão da família. Você quer Deus, mas não quer pertencer a departamento eclesiástico. Quer Deus, mas não quer liderança. Você quer Deus, mas não quer batismo. Você quer Deus, mas não quer ter pastor. Você quer Deus, mas não quer ter vida de renúncia. Você quer Deus, mas não quer se relacionar com nada do que Deus se relaciona. Por isso, todas as coisas de Deus que funcionam na vida de qualquer um que tem Deus, não anda funcionando na gente. Por quê? Porque falta unção? Não, gente, vamos pregar a verdade. Por quê? Está faltando leitura da palavra? Por quê? Está faltando culto? Graças a Deus essa igreja está lotada. Está faltando é amor. É a gente ser capaz de ouvir alguém pedindo alguma coisa pra gente e não virar os olhos. É a gente dar a paz do Senhor para não ter que esganar.
paz. Desgraçado, infeliz, miserável, fofoqueiro, língua do cão, capiroto. É isso que está faltando. A gente está rindo, mas o papo é sério, irmão. Isso está te consumindo por dentro. É por isso que Marta vai ficar assim. Mas deixa eu ver se você vai dar glória com o que eu vou dizer agora. Foi por isso que você ficou assim. Eu brinquei, acho que foi ontem à noite. Coloquei na rede social: você que é perfeito, perfeito, maravilhoso, maravilhoso. Não vem não, fica descansando que a gente não está pronto para você. Agora os enfermos, os cansados, os oprimidos, os atribulados, os doentes, vem todo mundo. Porque o convite de Jesus, e era o texto que eu me referia no contexto dos stories, era esse. Eu disse: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. É isso que significa. Sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Vinde. Agora, por que você está sobrecarregado? Por que você tem uma sobrecarga? Porque você é maravilhoso, é maravilhosa, cuida de tudo. Se você pudesse cuidar só da tua vida, tu não tinha metade da luta que tu tem. Uma parte de luta é tua, a maior parte é do restante do próximo. Porque na sua concepção, é ele que te atribula, foi ela que te pediu para comprar no cartão, falou que ia pagar, já venceu o mínimo, ela não pagou. Aí por causa disso tu vai ter que virar mais um plantão, para não perder teu nome, porque já te colocaram no Seraras uma vez, tu disse: para lá eu não volto nunca mais. Aí fica estressado porque cobriu o plantão de novo, vai ter que bater mais uma laje, você é o pedreiro, mas vai ter que se comportar como auxiliar, porque está precisando virar uma massa para ganhar um dinheiro extra. Ou então você está na faculdade, já trancou a matrícula 3 vezes, por causa de empréstimo que tu pegou, foi consignado, alguém não pagou, tu teve que redobrar, trancou a matrícula. Eu podia contar muita história, esse caminho eu conheço. Está atribulado. Só que Deus me trouxe hoje aqui para dizer: sei como você está, mas ainda me lembro de quem você é. Só que a primeira forma de você ser curado é amando o próximo. E como é a continuidade dessa cura, Camila? É voltando a entender que você dedica tempo a Deus quando não está dedicando todo o tempo a si mesmo. Seja ajudando alguém. É compreendendo que ter recebido Jesus em sua vida envolve diretamente você ser alguém que não tem problema de ter empatia e até se responsabilizar pelas dores dos irmãos que estão ao seu redor. Por esses dias eu escrevi algo, não vou ponderar aqui, mas eu disse: que geração de Caim é essa? Irmãos de Abel. Aonde Deus pergunta sobre o próximo e a gente diz: acaso sou eu o guardador dele? Não queremos essa demanda. Já estamos atribulados o suficientes. Só que e se eu te disser que é nessa demanda que está a cura e o desenrolo do rolo que tua vida entrou? E se eu te disser que são nessas visitas, nesses telefonemas que tu não atende, nesses cultos que não vai, no meio desse movimento leve e orgânico da Igreja Viva de Jesus, que está a libertação de todo sentimento que te deixa cativo? Marta entrou nessa. E aí agora algo vai irritar Marta. Tão irritada quanto o lugar que ela ocupa no momento, mais irritada ela vai ficar com o lugar que Maria está. Porque quando eu estou aonde eu não deveria estar, eu não vou me conformar só com o lugar que eu estou. Eu também vou me irritar com quem está no lugar que eu queria estar, mas não estou. E é aí que a doença se agrava. Veja que mais mal do que Marta faz a si mesmo, tomando todo o controle e a responsabilidade de tudo, é ver que Maria está no lugar, abre aspas, que se ela pudesse, ela também gostaria de estar. Mas ela pensa que não pode escolher. Olhe para cá que agora eu vou falar muito sério. Marta pensa que não pode escolher. E é a justificativa de todo mundo que escolhe errado é essa. Dizer que não pode escolher. Camila, eu estou nessa posição porque eu não tinha escolha. Camila, eu estou nessa circunstância porque eu não tinha escolha. Não, você tinha escolha, mas preferiu confiar em você e não em Deus.
levantou tanto cedo para sustentar tanta gente, para trabalhar e para fazer tanta coisa, que Deus não tem expediente na sua vida. Quem trabalha é você, quem ora é você, quem prega é você, quem levanta cedo é você, quem faz tudo é você. E você ainda diz que confia em Deus. Não, você vem em culto. Se você confiasse, você também fazia escolhas pela sua vida. Escolhas por uma vida e por lugares onde você também poderia ocupar. Que lugares? O centro da vontade de Deus. Você também poderia escolher esse lugar. Você também poderia estar ali. Mas ver Maria ali diz aonde você gostaria de estar e não pode estar. E toda vez que isso acontece, irmão, a gente precisa vigiar, porque começa a nascer em nós algo muito perigoso. Já que alguém está entregando algo que eu não posso entregar, ou já que alguém está recebendo algo que eu não posso receber, eu vou tirar aquela pessoa daquele lugar para que eu não tenha mais ninguém a quem me comparar. Olha o que Marta vai fazer. Atribulada, angustiada, de um lado para o outro, distraída, ocupada, atarefada. Ela vai utilizar da intimidade que ela tem com Jesus, do relacionamento que ela tem com Jesus. Porque olha que coisa linda. Quem recebeu Jesus foi ela, está no texto. Então quem fala com ele é ela, quem cuida de tudo para ele é ela. Tem um relacionamento aqui. E ela vai se utilizar desse relacionamento para pedir Jesus para tirar Maria do lugar que Maria está. E esse é o meu medo, e essa deve ser a sua preocupação. Quando começamos a usar a nossa vida com Deus para tirar as pessoas dos lugares que elas estão. Porque temos tanta certeza de que nós estamos certos. Gente, olha comigo aqui o contexto. Vamos analisar a frase para a gente caminhar para encerrar. Olha o contexto. Ela vê que Maria está prostrada, aos pés, buscando aprender. Ela chega onde Jesus está. Senhor. Olha como ela reconhece o senhorio, né? Senhor. Ela sabe que é o Filho do Deus vivo. Senhor. Eu tenho medo de que a nossa religiosidade, o exercício do nosso controle, a perfeição devocional que julgamos ter alcançado. Rapaz, eu tenho medo de que no fim eu use tudo isso para ver em Deus alguém que faz o que eu quero. Porque afinal eu estou trabalhando para Ele. Eu fiquei atribulada assim porque eu fui receber Ele. Eu estou desse jeito aqui porque eu estou preparando tudo por causa dele. De certa maneira a gente tenta comunicar a Jesus que ele precisa fazer o que nós queremos que ele faça, porque afinal eu estou pagando um preço porque eu decidi recebê-lo. Eu estou estressado porque eu decidi recebê-lo. Eu estou tendo que lidar com pessoas que eu não queria porque eu decidi recebê-lo. E isso tudo vai tomando a nossa mente. E quando a gente vê, a gente está igual Marta, atribulada, dizendo: Senhor, ou seja, eu reconheço, ok, eu estou aqui, ok, eu te sirvo, ok, tu és o meu Deus, ok, eu sou tua, ok. Mas agora vamos ver o seguinte: Senhor, não te incomodas que minha irmã me deixe servir só? Rapaz, mais do que dizer o que ela gostaria, o que ela queria que Jesus fizesse, ela vai utilizar da influência e da intimidade que tem com ele para tentar sugerir e influenciar ele. Como é que alguém tenta influenciar ele? Não faz essa cara de brisa, não. É quando a gente dobra o joelho: Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva. Tu está vendo o que o próximo está fazendo comigo? Porque tu sabes o preço que eu estou pagando, Senhor. É pela tua obra. Estou triste pela tua obra. Se eu estou hoje aqui onde eu estou, Senhor, assim, assado, abatido, pereré, por causa do Senhor. Não te importa, não te incomoda, como quem diz assim, ó: eu estou certo, o Senhor sabe que eu estou certa. E esse é o maior erro que a gente comete quando está doente nesse nível, atribulado nesse nível. Qual é o erro?
que chama para todos os outros erros a certeza de que não há hipótese de você estar errado. Afinal você ora, afinal você jejua, afinal você vem ao culto, afinal você é o único crente na sua casa. E você tem utilizado isso para dizer, não tem como eu estar errada. Então eu vou lá influenciar ele, porque eu estou certa. E se eu estou certa, ele vai fazer o que eu quero. Senhor, tu não te importa de que minha irmã me deixe servir só? Tu não te importa? Como quem diz assim, ó. Tu não está vendo, não? Gente do céu. Tu não está vendo, não? Porque se o Senhor está vendo, o Senhor faz alguma coisa. Diga-lhe, pois, agora, que se levante. Diga-lhe, ela está usando do relacionamento com ele, para dizer a ele que tire o outro do lugar. Agora, para escândalo de Marta, Maria está na hora certa, no lugar, fazendo a coisa. Tu não te importas de me ver servindo só? Aí eu te pergunto, Jesus estava vendo ou não estava? Estava vendo ou não estava? O que ela está querendo dizer, o senhor não está vendo? Eu estou vendo. E por que o senhor não vai mexer? Porque acredite, dona da razão. Acredite, dono da religião. Você está errado. Marta, Marta, ele chama o nome dela 2 vezes. Marta, Marta. Hoje de manhã, refletindo sobre esse texto, não sei se mais alguém lembrou de algum, lembramos de 3 enquanto pregava. E aí eu disse que isso já é tríade, né? E um tripé é o suficiente para a afirmação de uma tese. Toda tese precisa ter pelo menos um tripé para uma afirmação. E aí a gente se lembrou de outros 2 personagens que também tiveram o seu nome na mesma frase, sendo chamados de maneira subsequente. Veja, Jesus diz a ela, Marta, Marta. Gente, esse Marta, Marta aqui, sou só eu? Ou alguém entende que isso aqui é um senso de urgência que Jesus está ativando dentro de Marta? Como quem, se fosse Camila, tu está brincando muito. Deixa eu te explicar. O que Jesus está dizendo para Marta é, Marta, vigia, porque a sua intimidade comigo não te dá autonomia para dizer para mim quem sobe e quem desce, quem entra e quem sai, quem senta e quem levanta. Marta, me recebeu em sua casa, então agora aguenta o peso da minha soberania. A casa é tua, mas do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus está dizendo para alguém, filho, a casa é tua, mas o terreno é meu. Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz, negue a si mesmo, ande atrás, ó, siga-me. O que é seguir? É deixar ele na frente. Sabe o que ele está dizendo? Quer me receber? Quer que eu entre? Aprenda uma coisa, a partir de agora sou eu na frente e você atrás. Você não me diz como fazer, não me diz por onde entrar, não diz quem eu levanto, não diz quem eu abato. Você não é, você mandava antes de mim, agora que eu entrei quem manda sou eu. Você falava antes de mim, agora que me recebeu quem fala sou eu. Porque está na hora de você entender o significado do não vivo mais eu, mas Cristo. Cristo vive em mim. A vida que agora vivo não posso viver para mim. Não tem intimidade com Deus que te dê autonomia. Não use seu tempo com Deus para dizer a Jesus aonde as pessoas estão. Use seu tempo com Deus para saber se você está onde deveria estar. Senhor, tu não te incomoda que eu fique servindo só? Então diga-lhe, pois, agora que se levante. Meu Deus do céu, gente. Diga-lhe, pois, agora que... Diga-lhe, pois, fica igual um replay, né? Diga-lhe, pois, diga-lhe. Ela dizendo para ele o que ele tem que fazer. Ela dizendo para ele o que ele tem que falar. Ela dizendo para ele quem ele tem que tirar.
Diga-lhe, pois. Diga-lhe, pois. Diga-lhe, pois. Está errado, já começou errado. Diga-lhe. Por isso tem oração nossa que Deus não ouve. Ouve porque não é surdo, mas não leva em conta. Vai lá, faz assim, faz assado. Eu acho que Deus olha e você não me diz nada. Não porque eu sou tua serva. E Deus olhando e dizendo, e eu achando que eu sou. Eu sou. Diga-lhe, pois, agora que se levante e venha me ajudar a servir. Marta, Marta. Jesus já tinha visto tudo. Só que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está. E é nesse transbordo que a gente vai ver Jesus ativando o senso de urgência em outras pessoas, na mesma condição. Uma delas é Marta, nós estamos no texto nessa noite. Outro foi Simão, no mesmo contexto. Está crente que está pronto, crente que é o dono da razão, já está se achando o segundo Cristo, quebrou o pau na ceia. Na ceia, no mesmo episódio. Acabou de cear. Jesus falou que vai ser retirado, vai cumprir a obra do Pai, e ele já está dizendo, quem é o maior, quem é o maior? Aí você diz assim, não, Camila, todos brigaram, mas Jesus repreendeu a todos, mas a Simão foi direto. Simão, quem você acha que acalorou a discussão? Porque, meu irmão, não tem nada que esteja quente que um sanguíneo não possa botar para ferver. Simão, aí Jesus vai chamar Pedro de Simão 2 vezes. Simão, Satanás te pediu para se andar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Então quando tu te converteres, acabou de cear, mas nem convertido era. Então quando tu, não escute, então quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Fortalece teus irmãos. Que momento foi esse? O momento que ele achava que estava pronto, era quando ele achava que estava na sua melhor fase. Porque os maiores erros são cometidos na melhor fase, que é quando a gente acha que não pode errar. E esse é o maior erro. Qual? Errar? Não. Achar que não vai. Marta está assim. É óbvio que ele vai ficar do meu lado, eu estou certa. Ela tinha certeza que ela estava. E esse é o maior erro, gente. Esse é o maior erro. Talvez você esteja dizendo, Camila, onde está o meu erro? Talvez seu erro esteja sendo esse. Qual? Achar que você está certo em fazer como faz, em ir como vai. E qual é a terceira pessoa? Atos 9. Apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, no encontro com Jesus, Jesus vai dizer para ele, Saulo, Saulo, também seguido na frase 2 vezes, Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora eu te pergunto, Saulo sabia que estava fazendo a coisa errada? Claro que não, ele dizia, da seita que eu frequento, eu sou o mais rígido de todos. O que é que ele está dizendo? Eu sou o melhor, eu sou o mais correto, o mais íntegro sou eu. É o que ele está dizendo. Então ele tinha certeza que ele estava, mas na verdade estava fazendo tudo. Veja como as pessoas que têm certeza que estão certas, são as que mais tendem a errar. E elas pegam a intimidade de toda a sua entrega com Deus e colocam isso diante de Jesus para usar seu jejum para botar Deus na parede. Usar seus montes para botar Deus na parede. Suas campanhas para botar Deus na parede. Porque elas têm certezas que estão certas. Então Deus vai fazer descer a sepultura quem Ele tiver que descer. Então Deus vai arrancar de tal lugar. Porque Ele está vendo que eu sou santo, que eu sou santa, que eu sou correto, que eu estou buscando. E sabe por quê? Que você está cometendo esse erro, mesmo fazendo aparentemente tudo que é certo, porque tudo que não é regado de amor é metal que tine, é ferro frio que não tem efeito. Santidade sem amor é religiosidade fútil e vazia. Ela tem certeza que está certa. Só que Deus tem certeza que ela está errada. Quem você acha que está certo? Por que você não falou? Você está na dúvida? Então você também tem certeza que ela está certa. Ah, então você... entendi, entrou Marta. Pois vai sair Maria nessa noite antes do culto acabar. Diga-lhe, pois, agora que se levante e me ajude a servir.
Marta, Marta, você está inquieta. Sabe o que ele está dizendo aqui? Agora eu vou usar minha linguagem, tá? Sabe o que ele está dizendo aqui? Você não está bem. Com todo o carinho do mundo. Sério? É o que Jesus está dizendo assim. Você não está bem, minha filha. Dizendo para o dono do Haja o que ele tem que dizer. Você não está bem. Ele leva em consideração o estado emocional dela, apesar do comportamento dela. E é isso que eu estou falando aqui. Se eu fosse você, eu dava glória. Jesus te trouxe aqui para dizer: você não está bem, mas eu estou levando isso em consideração. E é por isso que você não vai ser destruído por essa dor. Você não vai ser atropelado por essa angústia. Você não vai ser consumido pela morte. Você não será atrocidado por toda essa angústia. Sabe por quê? Porque eu sei que você não está bem. E você não está no lugar certo. Mas eu estou na sua casa. Oh meu Deus, levante a sua mão e reaja diante dessa palavra. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro do vizinho e vai dizer: ele está em casa. Ele está em casa. Vamos, é 1, é 2, é 3. Bota a mão no ombro dele e diga: ele está em casa. Estou atribulada, mas ele está em casa. Estou angustiada, mas ele está em casa. Eu realmente não estou bem, mas ele está em casa. Ele está em casa. Eu até estou no lugar errado, mas ele está no lugar certo. Ele está em minha casa. E ele vai cuidar de corrigir. Ele vai botar no lugar quem está fora do lugar. Ele vai corrigir. Ele está na casa. Eu não sei porquê, mas Deus manda eu repetir: eu estou em casa. Camila, eu estou em depressão, mas eu estou em casa. Camila, eu estou triste, mas eu estou em casa. Camila, eu estou sofrendo terrivelmente síndrome do pensamento acelerado, síndrome do pânico, entre outras coisas. E Jesus está dizendo: mas o que você tem que entender é: eu estou em casa. Porque se eu não tiver, meu irmão, eu não posso mentir para você, se desespere. Mas se eu tiver, quem está no lugar errado é você. Eu estou no certo. Eu vou botar para fora quem tiver que sair, vou botar para dentro quem tiver que entrar. Maria, não sai de lá e nem você vai ficar aí. Eu vou mexer contigo. Não precisa ser pregador não, só precisa reverberar a palavra. Fala para mais uns 3 aí, fala: ele está em casa. Ele está em casa. Tu está me vendo abatido assim, mas ele está em casa. Tu está me vendo meio requenguela assim, mas eu tenho ele lá em casa. Eu coloquei ele para entrar, fechei as portas e nunca mais. Ele não vai sair, ele está aqui. Ele está aqui. Eu não estou bem, mas ele está aqui. E é por ele estar aqui que eu sei que isto que eu estou passando, eu passarei por isto, mas isto não passará por mim. Quando quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou contigo. Eu estou na casa para te livrar, diz o Senhor. Quanto às águas de tribulação, águas de angústia, águas de sofrimento, águas de depressão, águas de crise de ansiedade, águas de doenças psicossomáticas, todas essas águas, elas não te afogarão. Quanto aos rios, eles não te submergirão, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eu estou na casa. Marta, você não está bem, mas eu estou em casa. Você não está bem, mas eu estou em casa. Teu filho está no tráfico, mas eu estou em casa. Ela está no crime, mas eu estou em casa. O outro está na prostituição, mas eu estou na casa. Pode botar tambores, porque tem um anúncio nessa noite. Jesus está nesta casa. O mal não vai ficar.
senta, senão virá vigília. Porque eu também não estou bem. Só estou pregando aqui porque ele está na casa. Quando ele está na casa, o pau quebra, panela explode, mas é da porta para dentro, ninguém sabe. Sabe o que eu acho interessante? É válido ser dito. Marta não está bem, pastor. E ela até quer atribular e tirar Maria do lugar que Maria tem que estar. Só que ela não quer que Jesus saia da onde ele está. Você vê que tua loucura não é tão maluca assim. Vamos falar rasgado aqui, português claro? Não está bem. Está precisando sim de uma terapia, de uma conversa, de liberar um perdão. Tem uma opressãozinha assim. Tu não é um incrédulo, mas é um pecador, errou, caiu, vacilou. E o pior, em áreas que não viu. Porque se fossem áreas que você tivesse visto, você já tinha consertado. Mas é por isso que Davi orava e dizia: expurga, espreme para fora, igual furunco. O pecado que em mim está oculto. São as coisas que a gente faz quase que cotidianamente e não percebe. Qual é o nome disso, Camila? Iniquidade. Já criou uma espécie de cauterização. Você não vê. Eu percebo que ela deseja tirar Maria, mas não cogita a possibilidade dele sair. E ele percebe isso porque senão ele se retiraria. Porque quem não recebe os dele, não recebe ele. Então se ele está, é porque ela está chateada com Maria, mas não cogita momento nenhum o fato de deserdá-la como irmã, ou de não desenvolver comunhão com ela, só está chateado naquele momento. Então quando Jesus diz Marta, Marta, eu acho que a maneira mais clara da gente elucidar isso aqui é Jesus dizendo: você não está bem, garota. De fato não está. Agora, Maria escolheu a boa parte. E é aqui que quebra, gente. Esse aqui seria o momento em que eu chego à conclusão de que Jesus está me dizendo: você não está tão certa quanto pensa. Você não está tão certo quanto pensa. Você não é tão maravilhoso assim quanto pensa. Você não é tão santo assim quanto você pensa, não. Aí tem gente aqui me ouvindo pregar dizendo: você está falando isso porque você não conhece com quem eu moro. Lá em casa só eu sou crente. E o Senhor está dizendo: é por você ser o único crente que eu esperava de você coisa melhor. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ela escolheu. E é isso aqui que o Evangelho, que Cristo fez por nós no Calvário, nos deu uma chance de poder escolher. Eu quero que você encerre esse momento comigo entendendo isso. Não tínhamos escolha. Todos éramos réus do inferno, fadados ao eterno fracasso moral, espiritual, fracasso, derrocata, destruição. Aonde o fogo não apaga e o verme não morre, para lá. Aí Deus ama o mundo. Como é que Deus corrige isso tudo? Essa praga toda e toda a consequência do pecado, como é que Deus corrige tudo isso? Ele manda uma bola de fogo, não é? É isso? Não é uma bola de fogo, não? Poxa, essa é tão maneira. Ah, já sei. Ele corrige tudo isso mandando o Espírito Santo. Não é isso? É isso, gente? Não, eu tenho que falar a verdade aqui com você e você comigo. Que eu não sou pateta, não. Como é que Deus corrige toda a parafernália, toda a patifaria que envolve a fonte de tudo que é desgraça? Crime, prostituição, tudo isso nasceu aonde? No pecado. Tudo que você vê de ruim, que não presta, de treva, tudo isso nasceu onde? Como é que o Senhor fecha o ralo da consequência? Com fogo? Com língua estranha? Com dom? Com reunião?
Ele ensinou a gente a cantar uma música. Canta essa música como mantra que você... Foi assim? Olha o texto, olha como é que ele resolve. Olha como é que começa o texto, gente. O texto áureo do Evangelho. E Deus amou o mundo. Como é que começa? E Deus? Aonde está a cura? Aonde está a libertação? Aonde está a salvação? Aonde mora Deus? Aonde Deus mora? A que Deus responde? Ao amor. A salvação que veio ao mundo veio da onde? Veio da onde? Veio da onde? E Deus amou. E Deus, como é que Ele corrigiu? Amando. Como é que Ele restaurou? Amando. Como é que Ele libertou? Amando. Aonde o demônio perde a força? Quando Deus ama. Aonde a porta do inferno fecha? Quando Deus manifesta o amor. E Deus amou. Podia ter ventado, podia ter soprado, e Deus soprou. E Deus fez explodir. E Deus matou. Pegava essa geração toda, parente de Adão, Abel, todo mundo. Não. Como é que Ele fez? Só quem pode resolver isso é Deus. Como é que Ele resolve? Porque quem tem amor, quem tem Deus, quem tem amor, quem tem Deus, quem tem Deus, quem tem amor, e resolve tudo. Resolve tudo. Foi com amor. Ele nos deu isso que Marta tem, mas não está percebendo. Mas Maria percebeu. Vou te falar rasgado. Se eu sou Maria, louça tem todo dia. Lavar banheiro todo dia. Vaso de latrina hoje vai estar cheio. Amanhã eu vejo isso. Pão tem que fazer todo dia. Massa tem que sovar todo dia. Moinho tem que... o trigo todo dia. Todo dia. Essa casa amanhã vai estar podre. Todo dia tem que varrer mesmo. Banheiro para limpar todo dia. Carro para consertar todo dia. Boleto para pagar todo dia. Fatura de cartão de crédito. Enquanto houver vida. Enquanto durar a cega, a sementeira. Todo dia. Encontro de parcelinha todo mês. Deus vai entrar com providência, irmã, tenha fé. Ela riu e botou a Bíblia tipo assim, meu Deus. Todo dia. Se você não entender que essas coisas são urgentes, mas não são importantes, elas vão te consumir todo dia, toda semana. Olha para mim aqui. Para de falar que o que você está passando é uma fase. Olha para mim. Isso é a sua vida. Aprende a administrar. Não é uma fase. Porque meu filho está numa fase. Meu filho, teu filho vai estar na fase a vida inteira. Porque ele é filho. É função social dele te dar problema. Repreendido. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Faz parte. Faz parte. Vai ter todo dia. Louça todo dia. Os negócios com as crianças todo dia. Uns boletos não sei o que todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Estou lembrando aqui quando a gente achava um dinheiro em algum lugar. Eu me lembro que a gente achava. Eu me dizia, menina, olha quanto que eu achei. Dizia, mãe, vamos embora gastar. Ela diz, deixa isso aí que eu vou lembrar o que é. Isso aí é alguma coisa que eu... Todo dia, meu irmão, vai ter. Batata, se a gente gastasse, minha mãe lembrava. Se ficasse parado lá, ela não lembrava. Mãe, vamos gastar que tu lembra, a gente junta de novo e tu compra outra coisa. Todo dia. Agora, Jesus na casa dela é aquele dia. Eu vou poder ouvir uma mensagem da própria mensagem. Não, eu tinha dado glória, você tá maluco? Imagina alguém te perguntando, e aí, o que Jesus pregou? O que ele pregou o quê, rapaz? Ele é a mensagem. Estava aqui na minha casa. Você imagina? Aí está ele, está ela lá. Isso aqui é hoje. Presta atenção. Maria está prostrada aos pés de Jesus, mas Marta está ao pé do ouvido do mestre. Uma está ajoelhada, a outra está... Tem alguma coisa errada aí, gente. Quando Jesus está perto da gente, você não pode nivelar a sua boca à altura do ouvido dele. A sua boca tem que estar
Aos pés, é o melhor lugar. Corrija as coisas na sua casa. Alguém está errado, mas ela não percebe. Porque ela pensa que fazer as coisas que está fazendo para ele, coloca ela na altura dele. Para falar com ele o que quer falar. É a parte que eu te falei, que a intimidade não dá autonomia. Agora Maria, aqui ó. Como é que eu sei que Maria está olhando para ele? Porque o texto diz que ela está aos pés dele. Só que o texto diz que Marta chega para falar com ele. Então diga para mim, Marta está perto de Maria também, sim ou não? Se ela consegue ouvir o que Marta está falando, eu não sei. Eu tenho para mim que como a casa estava cheia, Marta chegou no pé do ouvido. Senhor, olha essa outra aí, ó. Tá vendo? Casa cheia. Manda levantar. Ela não só está incomodada por Maria não ajudar, como está constrangida de ver Maria naquela posição. Porque quem não faz o que o Espírito, que o amor impulsiona a fazer, vive constrangido pelo que vê que os outros têm coragem de fazer. Aí ela está ali. Eu tenho duas opções. Ou Maria ouviu. Não sei por que eu acredito tanto nessa opção. Porque a voz de alguém que você conhece, ninguém entende quando fala. Mas se você conhece aquela voz, você sabe quando ela está falando. Irmão, pode estar nessa multidão aqui. Se meu marido chamar meu nome, eu sei aonde ele está. A voz de quem você conhece, ela ressalta na multidão. Eu tenho para mim que o que Marta cochichou no ouvido de Jesus... Só que eu, aqui ó, aqui eu tô, aqui eu vou ficar. Eu e amanhã já vai ter mó loçarel. Aqui ó. Então veja, ela está com a posição nele. E ele diz, ela não vai sair daqui. Ela não vai sair daqui. Ela escolheu, e eu encerro aqui. Guarda isso na sua cabeça. Ela escolheu. Vamos juntos, por favor. Ela escolheu. Ministério de Louvor, corre. Igualzinho de manhã. Eu vou dar uma direção aqui para vocês. E a gente vai adorar com a canção Leva-me ao lugar. Então veja, ela escolheu. Ela escolheu. A louça dizia, Maria, você não pode. O banheiro dizia, Maria, você não pode. A comunidade dizia, Maria, você não pode. A sociedade dizia, Maria, você não pode. Pelo amor de Deus, Maria, não dá. Marta dizia, você não pode. Não pode. Você não pode. Garota, você não pode. O boleto diz você não pode. A fatura do cartão vai dizer que você não pode. As enfermidades vão dizer que o relógio vai sempre te dizer você não pode. Sempre vai dizer. E Maria escolheu. Sabe o que ela está dizendo? Para o relógio, para a louça, para a família, para os vizinhos. Vocês não vão escolher por mim. Eu vou aproveitar a chance que eu tenho e que Ele me deu. Qual? De escolher. Sabe quando você vê que prosperou na vida? Quando você não tem que saber quanto custa para saber se pode querer. Essa é a maior libertação que Jesus nos confiou no Calvário. Ninguém aqui podia pagar. Ele pagou, escute. Mas não obrigou ninguém a aceitá-lo. Porque a maior libertação não é se oferecer para dizer, estou aqui, paguei o que você não podia pagar e agora você tem que consumir aqui. Não. Ele fez isso e disse ao mundo, escolhe. Vida e morte, escolhe. Paz e guerra, escolhe. Céu e inferno, escolhe. O que vai ter de gente do outro lado, aflito, destruído, consumido pelas dores, pelos pecados, culpando Deus e dizendo, foi porque o Senhor não me ajudou, eu tive que trabalhar dobrado porque eu não nasci numa família rica, eu tive que fazer assim, assado por causa disso, daquilo, culpando, e Deus está dizendo, não, eu fui o único que paguei o que você não podia pagar, e depois eu deixei
deixei você escolher, e você escolheu a angústia, a tribulação, o dinheiro, a dor. Mas agora você me ouve pregar e diz: não, eu tive que ir. Não tinha. Eu tive que aceitar. Não tinha. A maior dificuldade da maturidade da vida é quando a gente amadurece e percebe que podia ter feito escolhas melhores. E já está numa idade que não pode culpar ninguém por tê-las feito. Não pode culpar a falta de dinheiro, não pode culpar o pai e a mãe, porque a maturidade não deixa. Você diz: não, hoje eu entendo que poderia ter escolhido diferente, mas naquela época eu não sabia. Só que acerca da sua salvação, você está hoje aqui, Jesus está dizendo: naquele dia você não vai poder dizer que não sabia. Você estava lá no culto, e naquela noite eu não te disse aceita, eu te disse escolhe. E isso é prosperidade. É ter opções. Você tem. Mas isso também é perigoso. É um nível de liberdade que nem todo mundo sabe usufruir. Por isso pais dizem a filhos: eu estou decidindo tal coisa, mas eu não queria isto. Você ainda não tem idade para? Então ele escolhe por você. Mas para quem já amadureceu, guarde isso. Está se aproximando o dia e a hora em que você não poderá dizer: eu não podia. Você está hoje aqui me ouvindo pregar, e o Espírito Santo te convencendo dessa palavra diz para você: é hoje, é aqui, é agora. Mas você diz: não, depois que eu casar eu vou, eu ainda não posso escolher. Depois que eu parar de beber eu vou, eu ainda não posso escolher. Meu pai dizia assim para mim quando estava vivo, o pastor Dilton: crente não pode nada. Você não pode nada. Ele dizia isso para mim com a frequência das poucas vezes que eu podia estar com ele ao longo de um ano. Aí quando eu estava vez ou outra, ele dava essa alfinetada: pode nada. Todas as vezes que ele enchia uma garrafa ou um copo de água, de álcool, ele me oferecia: vai, toma. Brincando, antes de respeitar, de entender, porque depois ele reconheceu, abençoou o ministério que o Senhor me confiou. Mas antes, ele enchia as coisas e tal. Aí ele dizia: vai, quer, experimenta. Não, pai. Eu dizia: eu não quero. Ele dizia: eu não quero nada. Você não pode. Crente não pode nada. Direto ele falava. Aí um dia eu estava azeitada. Esqueci aquela parte do honra teu. Ai, perdão, Senhor. Aí eu disse assim: pai, crente pode tudo, é o Senhor que não pode nada. Escute. Meu pai não conseguia ficar sem beber naquela época. Aí eu disse assim para ele: se o Senhor encher um copo agora e eu quiser, eu posso beber isso aí. Eu entorno tudinho aqui. Não tem arma, não tem ninguém me pedindo, não tem ninguém me obrigando, não é crime. Agora, se eu tirar isso aqui da sua casa uma semana, você fica sem? Quem não está podendo é o Senhor. Eu posso. Não faço porque eu fiz uma escolha. O Senhor não, o Senhor foi escolhido. Quando meu pai entregou a vida para Cristo, eu não estava no momento. Sem dúvida é a alma mais amada minha. Porque eu já pregava para multidões e via salvação em massa, mas era como se ele fosse o espinho da minha carne. E no dia que meu pai entregou a vida para Cristo, ele não tinha dificuldade de reconhecer que Deus era o Senhor e que Cristo era o Filho de Deus. O problema é que tinha uma terceira pessoa no relacionamento deles. E essa terceira pessoa gerava um vínculo de idolatria que tirava de Deus a divindade. Então este problema dificultava a aceitação dele e a conversão dele.
Só que no último dia de vida dele, eu pedi que a pessoa que fez o convite para ele não só perguntasse se ele entendia que Cristo era o Senhor, mas que ele era o único Senhor e o único intermediário entre Deus e os homens. Porque ele temia por ofender uma terceira pessoa nessa relação espiritual que ele tinha. E eu sei como é isso, porque eu venho de uma doutrinação, antes de conhecer o evangelho protestante, que meu medo era isso, era ofender essa terceira pessoa. E aí nesse dia, eu pedi que então Deus fizesse a pessoa perguntar: você entende que é só ele e nenhum outro? E disse o nome da terceira pessoa. Se você entende assim, pisque 2 vezes. E aí meu pai piscou. E ao longo dos 52 anos de vida, foi a primeira vez que meu pai escolheu. E eu vou ver meu pai um dia, por causa de uma escolha. Ele não escolheu sempre, ele não escolheu todo dia, mas no dia que ele escolheu, ele fez a escolha. E isso mudou a eternidade dele para sempre. Olha para cá. A mentira que a pressão do mundo vai fazer de tudo para colocar em você todo dia é: você não tem, é mentira. Maturidade, coragem é olhar para a vida e dizer: tenho sim. Agora, escolher é perder, é ganhar, mas também é. E por isso que tem gente que prefere ficar na conveniência da indecisão. Não ganho tudo que queria, mas também não perco o que não sei se tenho coragem para deixar. Só que Deus me trouxe hoje aqui para dizer: você está errado. Mas eu não vou te obrigar a aceitar. Vou apenas te dar a oportunidade de... Vou orar para que você possa fazer isso agora. Escolher o certo. E que lugar é esse? É aos pés do Mestre. Não é ao pé da orelha, Marta. Aos que já escolheram Cristo, sai da orelha e vai para o pé. Faz assim, faz assado, vai lá, vem cá, dá, tira, mata, faz justiça, sai do pé da orelha. Vai para o pé do pé. E aos que estão aqui na angústia de pensarem: Camila, essa mensagem tem tudo a ver com a minha vida. Eu conheço Deus, mas eu conheço Cristo, mas eu só entro. Posso falar a verdade, Camila? Não é nem ele que mora lá em casa, sou eu que visito a casa dele de vez em quando. Você vem, gosta, abraça, beija, sente o cheiro e depois vai embora. Não muda nada. E por que você faz isso? Porque a vida está dizendo para você: você não pode escolher. Você tem que casar, você não é casada. Você tem que parar de beber. Você não parou, tem que parar de fumar. Você não parou. Aí a gente vai desenvolvendo isso. Eu vim do mundo, eu sei do que eu estou falando. A gente diz assim, ó: quando eu parar de fumar eu vou, quando eu parar de beber eu vou. É a vida dizendo: você não tem escolha, você não tem escolha. Só que Deus te trouxe hoje aqui para dizer: você tem sim. Se você quiser, vinde a mim. Ah, mas eu... Vem. Ah, mas eu tenho... Vem. Eu tenho um BO, eu sou o dono da delegacia, vem. Vem. Ah, eu estou no rolo, vem, que eu conheço o cerol, vem. Vinde a mim. Vou pedir para abrir aqui a fitinha da lateral, amigo, por favor. Eu sempre peço para a igreja ficar de pé. Essa noite não. Fique sentado como você está. Vou contar de 1 a 3. Se você estiver na galeria, você vai descer. Se você estiver aqui, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui no altar. Quando eu disser 3, quem está afastado, quem se distanciou dos caminhos do Senhor, e hoje ou vem à igreja, mas nunca veio ao altar, nunca veio aos pés do Mestre, hoje você vai sair do pé da orelha, vai vir aos pés do Mestre. Camila, é comigo que Deus falou esse culto e essa mensagem inteira. Vou pedir os pais para abraçarem os filhos que já liberaram. E eu entendo as tias da salinha, tudo tem limite. Segura. Quem está andando agora, vou pedir: pare
aonde você estiver, senão eu vou falar a cor da camisa, da calça e o teu nome. Só para manter esse clima de reverência. Quando eu disser 3, ai Camila, foi tão boa essa, olha, eu vou ir na frente receber uma oração. Mas eu já sou até crente. Não vem que eu não estou te chamando. Estou chamando quem vem hoje aqui e falou, foi para mim, eu me afastei. Foi para mim, eu errei. Camila, foi para mim, eu não errei porque eu queria errar, é porque eu não sabia que dava para escolher. Eu estava na pressão, eu não estava bem, igual Marta. Mas aqui eu estou lúcido, estou bem. Deus está falando comigo. E eu não vou endurecer meu coração, não. Eu conto 1, a igreja em oração pelo próximo agora. Ore pelo próximo como se você estivesse orando por aquele parente a quem você deseja salvação. Ore por ele com esse amor. Pede a Deus para te dar um pouquinho desse amor. Eu conto 2. Prepara aí para o 3. 2,5. Camila, o que é para fazer? Coragem. Você vai levantar daí e vai vir aqui. Camila, tem que fazer isso? Hoje sim. Eu quero que você deixe claro a escolha que você está fazendo. Se é você, 3. Sai do seu lugar agora e vem para o altar de Deus. Você que está vindo para o altar, pode se levantar.